Olá, viva, cá estamos nós então, muito boa noite, um prazer imenso estarmos juntos nesta nossa edição do Preto no Branco, é o programa transmitido simultaneamente entre a Norte Litoral TV e também a Varzim TV. E hoje temos um convidado de luxo no nosso programa, uma das grandes glórias do Varzim, que vai estar aqui connosco. Já viram com certeza também no Facebook que Washington é hoje o nosso convidado muito especial. Vamos ter a oportunidade de falar da sua carreira, da sua família, da sua história, e desde já vamos cumprimentar o nosso colega exatamente da Varzim TV, é o José Marques, que ali está connosco. Olá, viva José Marques, muito boa noite também. Olá Rui, boa noite, bem-vindos também a ti, ao nosso programa aqui na Varzim TV. É sempre um prazer enorme a esta hora e às terças-feiras estar aqui no Preto no Branco. Para vocês que estão desse lado, onde quer que esteja, tanto no nosso país como fora dele, a viver a realidade do Varzim, os votos sinceros de uma muito boa noite. Bem-vindos então ao Preto no Branco. Antes de iniciarmos esta nossa emissão, que eu digo-vos desde já vai ser ótima, porque o convidado, já o foi dito, é de facto um convidado excelente, um homem que sabe muito de futebol e tem uma longa e bonita história, não só de futebol, mas de outras coisas que daqui a pouco vamos falar. Enquanto isso, vamos dizer que o fim de semana não foi muito famoso para as nossas cores, nomeadamente para os séniores. Fomos a Famalicão e perdemos por 2-1. A nova equipa técnica, esfiada por Vítor Paneira, não foi feliz, portanto, neste seu primeiro encontro. No entanto, é um primeiro encontro, foram apenas e só 3 dias de trabalho que o novo técnico teve para tomar conta da equipa. Nada está perdido, antes por contrário, há muita coisa para ganhar, e é isso que nós esperamos. Nos Júniors fomos mais felizes, recebemos a Académica de Coimbra e vencemos por 3-0, um excelente resultado que nos dá algumas esperanças também de sairmos daquela fase difícil que está de despromoção. A ver, vamos como as coisas se vão cozer ou fazerem. Antes também lembrar que está em marcha a realização da primeira caminhada Lobos do Mar. Será realizada no dia 10 de maio, portanto, do próximo mês. Queremos que toda a gente da Póvoa e não só compareça. É uma caminhada em favor do Varzim, com o apoio da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, da Liberty Seguros e também do restaurante Leonardo, aquele que tem aquela serva de bicicleta Baby Pedala, que está também nesta realização. Vamos contar com muitos varzinistas e não só. É uma caminhada pela saúde também e também pela saúde do Varzim. As inscrições vão começar, estarão abertas a partir do dia 1 de maio. É um preço simbólico que vai todo a reverter a favor do Varzim, para se preparar uma época que se aproxima e que nós esperamos que seja de facto o arranque definitivo do Varzim para colocarmos o nosso clube no lugar que ele bem merece. Dito isto, já sem demoras, vamos então à biografia, ou neste caso começamos pelo bilhete de identidade deste grande senhor que tenho aqui ao meu lado direito, a quem eu saúdo. Muito boa noite, Washington. Muito boa noite. Washington Geraldo Dias Alves nasceu no dia 3 de setembro de 1949, na localidade de Barão de Cocais, no estado de Minas Gerais, portanto do outro lado do Atlântico. Washington, a primeira pergunta que lhe quero fazer é esta. Com que idade é que começou a jogar futebol lá no seu Brasil? Bem, desde que me entendo como gente, que sei, que trato da bola como uma entidade próxima. As primeiras prendas que recebi foi em formato circunferencial. As bolinhas de trapo. Bolas de trapo, jogamos com bola de trapo, com fruta, com laranja, com abacate, com semente de abacate, tudo redondo, servia de motivação para fazermos uma pelada e para nos recriarmos. Descalço, ainda na altura, claro. Nas ruas, calçadas ou de terra, qualquer espaço seria um bom espaço para nós brincarmos e divertirmos com aquilo que depois, mais tarde, veio a ser a profissão. Hoje, oriundo de uma família numerosa, portanto 9 irmãos, 6 masculinos e 3 femininos, não é verdade? Exato. E aqui uma particularidade, 6 jogadores de futebol.
Exatamente. Meu pai também foi jogador de futebol, chegou à seleção de Minas, um grande jogador, jogou nas equipes da minha terra, teve esse legado que foi ter esses filhos que tiveram, e a maioria deles, todos eles jogaram profissionais. E tive também um irmão que chegou à seleção brasileira, junto com o Zico, numa altura em que foi o primeiro campeonato em Toulon. Uhum. Ele já veio pela seleção em Toulon. Por acaso eu tive há pouco tempo, quando a seleção portuguesa de sub-19, penso eu, teve em Toulon, penso que há 2 anos atrás, ainda tinha lá fotografias, que foi o Brasil, penso que foi o primeiro campeão do torneio de Toulon. Um torneio, aliás, bastante badalado. Portanto, a minha família tem toda muito historial de jogadores de futebol. Grandes jogadores, todos eles muito bons jogadores. Eu acho que a única exceção de tratar menos bem a bola fui mesmo eu. Aqui a modéstia. Aliás, não é modéstia, é porque a mim nunca me pediram para tratar bem a nada, nem a bola, nem o adversário. Da bola o mais rápido possível. A mim pediram-me que defendesse. E se tratando de defender, às vezes vai a bola, vai o homem, às vezes... Isso vamos tratar um pouco adiante. Antes de mais, quando é que realmente vestiu a primeira camisola oficial de um clube? Lembra-se? Sei que estamos aqui a embora num torneio de cidades, os torneios eram oficializados, portanto foi na minha terra, num clube chamado também Esporte Clube Flamengo, que tem as mesmas cores do Flamengo, do futuro clube onde via jogar. Portanto foi exatamente nessa altura que eu comecei a ter a sensação que poderia vir utilizar o meu potencial para jogar futebol. Depois então entrou no verdadeiro Flamengo, verdade? Ou antes? Antes joguei no clube Itabirã, na zona do Aço, numa das cidades onde tem uma das maiores jazidas de ferro. Tinha um clube chamado Valério Doce, da onde joguei pelas camadas jovens, fiz a minha formação entre esse clube. Mais tarde transferi-me para o Atlético Mineiro, onde não fiquei, e a seguir fui para o Rio de Janeiro, para as camadas jovens do Flamengo, onde disputei um campeonato, basicamente um campeonato pela equipa juvenil, e subi a equipa principal por um treinador que já tinha estado em Portugal, treinando o Futebol Clube do Porto, chamado Will Strick, cujo grande lenda do Porto. Depois fui treinado por ele, volta de 5 épocas mais ou menos, 2 delas no Flamengo. Portanto, percurso no Brasil. Há pouco, em off, disse-nos, eu fixei que o Osta veio para Portugal com 26 anos de idade. 27 anos. Comparando com aquilo que hoje se faz, não acha que já veio um bocadinho adiantado na idade? Normalmente, os jogadores que agora vêm do Brasil, muitos deles vêm já para as camadas jovens, outros vêm na roda dos 20, 21 anos. É uma razão de ser. É que o jogador, naquela altura, o jogador com 25, 26 anos no Brasil, da posição de defesa, mais propriamente centrais, já tinha a carreira mais ou menos, não vou dizer que terminada, mas em vias de ser trocado, porque bastava fazer um jogo não bem conseguido para se trocar de jogador. Era muito... a posição de central na altura era muito banalizada. Portanto, não havia um certo respeito pelo jogador, até porque o respeito... Rodava com bastante frequência. Porque dava-se mais importância ao jogador do meio para frente do que do meio para trás, com exceção do goleiro, que já naquela altura, lembro de já ter um treinador só para ele. Os centrais apareciam e desapareciam com muita facilidade. Por isso mesmo, por não ter o que veio a ter mais à frente, que foi
se calhar num período meu também de transição, que foi de passar a trabalhar com os centrais também especificamente. Pois se fazia o mesmo com os avançados, Sim. nem tanto com os defesas. E por isso mesmo, os resultados no Brasil eram bastante dilatados em relação... Havia muitos gols. Mais gols, né? Havia muitos gols porque realmente as defesas eram mais fracas. A partir do momento em que começou-se a fazer um trabalho específico com os defesas, resultou numa mudança, numa propensão de mudança do futebol também. Exatamente. Porque começaram a haver empates, e aí tentaram modificar o tamanho da baliza, tentaram aumentar a baliza, criaram a linha de impedimento prevalecendo o atacante, as faltas feitas por trás já criaram os cartões para punir o jogador com uma suspensão, ou seja, diminuir o jogador no campo e a equipe que tivesse mais um jogador, claro, obviamente tinha mais possibilidades de ganhar o jogo. E a partir de certa altura os defesas começaram a ser credibilizados e obviamente valorizado em níveis... Portanto, nas palavras que o Washington está aqui a dizer, deduzo que na altura se dava, e disse há pouco, que se dava mais ênfase à linha média e de atacante, que era aquela que fazia golos, e no entanto sabíamos perfeitamente que o futebol tem que ser jogado por 11 jogadores, porque assim é, portanto, e que todos os setores têm a sua importância. Porque, se formos ver, existem 3 setores no futebol: o setor defensivo, o setor intermédio e o setor atacante. Exatamente. Tá? E todos eles têm arte. Há a arte de defender, há a arte de criar e a arte de finalizar. Exatamente. É isso que precisa ser privilegiado, é isso que precisa ser visto com olhos de ver, para que o futebol volte a ser um grande futebol. Porque eu não acredito muito nesse futebol super rápido, né, em detrimento do outro que dizem que era muito lento. Rápido e bem... Tem que encaixar uma coisa na outra. Esse é o ditado português, que pouco rápido e bem, poucos ou ninguém. Né? Por isso eu digo, não adianta você ser muito rápido e não fazer um bom futebol, errar sempre. Né? O futebol do meu tempo era mais pautado, mas era um futebol bonito, um futebol que se gostava de ver. E objetivo. E a partir do momento que os defesas passaram a ter melhor técnica, também melhorou bastante a criatividade do fundo para frente. Entretanto, então recebe um convite de Portugal. Exatamente. Eu estava em Salvador, jogava em Salvador. Aliás, posso dizer como é que foi minha transição. Portanto, eu saí de Minas, do Valério para o Flamengo, do Flamengo para a Portuguesa Carioca, da Portuguesa Carioca para o Colorado daqui de Curitiba, no Paraná, do Paraná para Minas Gerais, para o América Mineiro com o Will Strick, depois do América para Salvador, na Bahia, para o Esporte Clube Bahia, do Esporte Clube Bahia para Espinho, e de Espinho para... Portanto, foi o primeiro clube em Portugal, foi o Espinho. Quer-nos contar a história desse primeiro ano em que veio de um futebol diferente, portanto, para a Europa, quer queiramos, quer não, era a diferença. Encontrou, de facto, aí diferenças do Washington? Claro, muitas diferenças, porque eu vinha de um clube muito profissional e entrei num clube que tinha subido divisão na altura, que era o Espinho, tinha subido de divisão, e um clube muito amadorizado. Semi-amador, que se chama. Jogávamos no campo pelado, né, que no Brasil os campos podiam não ser muito bons, mas tinha sempre alguma coisa de grama, nunca era no campo pelado. Embora eu tenha vindo da minha história de formação de futebol de rua, sim, futebol de campo. Sim, mas estamos a falar numa outra situação, que não a jogar oficialmente. Né? Exatamente. Agora, oficialmente, vim para jogar para o Espinho, que era um campo pelado, né? Uma equipe que tinha subido da segunda divisão e transitava com 70% dos jogadores que tinham jogado naquela época, que nunca teriam jogado sequer a nível nacional em Portugal, a nível de primeira divisão, né? E ainda que muito esforçados e hoje ainda muito amigos meus,
Mas eram jogadores que, quando chegavam no campo do Porto, ou chegavam no campo do Benfica, paralisavam e ficavam estáticos, não sei o que é isto. E isso notava-se que o rendimento não tinha forma de vir a ser o melhor. O impacto era muito forte. Era muito forte, a transição... A transição, disse muito bem, de um clube para outro era imensamente grande e completamente desproporcional. Mas tinha alguns jogadores que vieram do Porto emprestado que fortaleceram muito, mas era insuficiente. Nessa altura, já sendo o Washington um avançado, aliás, o Washington impressionou sempre pela sua complexão física, era um homem bastante forte e alto, e isso era bom para um defesa central, eram atributos, e hoje são atributos fundamentais, portanto, num defesa central. No primeiro ano, suponho que, se é que não estou errado na minha pesquisa, fez 3 golos, o que já era, para um defesa central... Daí notar que realmente o nível não era um nível na altura de grande superioridade, porque só mesmo num caso desse que eu poderia marcar gol, porque era difícil. Você podia até ser contra. Eu não sei se você está vendo se era contra ou a favor. Não, aqui diz que é a favor. Que apesar da sua boa prestação, não evitou a descida do Espinho, portanto, transversado de novo à segunda divisão. Era muito difícil. Seria muito difícil aquela permanência da equipe na primeira divisão. Um descalabro muito grande entre o Espinho e as outras equipas neste caso. Embora, aos poucos a equipa foi crescendo, já no final do campeonato, mas pronto, aquele já tínhamos descido praticamente, começou a aparecer realmente um Espinho melhor, mais personalizado, mas já era um pouco tarde. Mas ainda fez mais uma época em Espinho. Na segunda divisão. Fiz mais uma época no Espinho e depois... E notou logo também a diferença entre a primeira divisão e a segunda divisão. Não, porque é claro que eu depois já tinha acostumado a jogar no pelado, né? Depois adaptei-me ao ritmo. E a tua foi benéfica para si. Claro, essa vinda de novo à segunda divisão foi benéfica, não é? Exatamente, porque aí, pronto, sobressaí muito mais. E houveram clubes da primeira divisão que, entendendo que o meu perfil era um perfil profissionalizado, um perfil profissional, recebi convites de clubes mesmo de Lisboa, do Algarve, de Guimarães, e optei por Varzim, apenas porque eu vinha de uma região, eu sou do interior do Brasil, onde não há mar. Mas o mar, exatamente, o eterno mar dos cariocas, né? Aliás, dos brasileiros. Depois de ter passado pelo Rio, Salvador, claro. Eu fui a Guimarães, senti mesmo falta de... Aqui não há mar, não é aqui a minha praia, como vocês dizem. Acabei recebendo um convite, porque eu fui... o Mário Wilson, na altura, convidou-me para ir para o Guimarães, não chegamos a acordo. E passando por aqui, porque aliás, quando vim de Espinho para ir a Guimarães, não sei por que razão, passei por aqui por dentro. Ou viemos almoçar, ou qualquer coisa aqui na Vila do Conde, ou qualquer coisa assim. Sim, porque isto era uma zona costeira e, portanto, normalmente as pessoas gostavam muito de ir ao peixe, digamos assim. Né? Passamos por aqui e o Oscar ficou apaixonado. Gostei mesmo, por acaso gostei. Passei ali pela ponte da Vila do Conde. E há que perguntar, aqui não existe um clube na primeira divisão, não é? Exato. Por acaso eu voltei e o Teixeira era o treinador do Varzim e eu penso que já estava formando a equipe para a primeira divisão, que o Varzim estava subindo. E ao mesmo tempo, porque perdia 2 jogadores, que era o Kim, por tempo de jogo, não vou dizer por idade, porque ele ainda jogava. Exatamente. Jogava, supuseram ele que o Kim já estava na altura de 34 anos, sensivelmente, o Kim nessa altura, dá-me ideia. Não que o Kim quisesse, porque o Kim achava que tinha vitalidade, e pronto, cada um sabe como sabe. Também era um e as minhas características eram iguais a deles. Sim, exatamente. E também tinha perdido o Arthur. O Arthur ia para o Boa Vista e veio do Leixões o Albino. Penso que foi o Albino que veio para comandar. Então fizemos dupla, eu e o Albino, foi a dupla que
penso que de início, quando eu cheguei para aqui, foi a dupla que ficou mais tempo a jogar. Portanto, está no Varzim, entra no Varzim, primeira divisão, mas não dura muito tempo esta sua estada, a primeira estada no Varzim. Portanto, ou seja, depois dá um salto para o vizinho do lado. Exato. Eu fiz uma época relativamente, penso, dentro daquilo que aconteceu, o Varzim fez uma época muito boa, não sei que lugar que ficamos, mas fez uma época boa, e houve algumas divergências entre a minha postura e a postura do treinador, que até por acaso era na altura muito amigo meu, e pronto, hoje falecido. Com certeza. E não sei por que razão, aliás, já sei por que razão, havia um jogador do Porto que veio emprestado para o Varzim, e eu penso que não chegamos a acordo de eu ficar, e o Rio Ave interessou-se e eu fui para o Rio Ave. Portanto, continuei morando na Póvoa. Exatamente. Continuei morando na Póvoa e dava um pulinho. Havia uma rivalidade imensa. Sim, aliás, hoje existe, de qualquer maneira. Hoje já não é nada em relação exatamente, não é? Porque também as divisões em que se está, mas houve sempre e continua a haver sempre, aliás, em todos os escalões, mas desde que seja uma realidade sadia, não é por aí que as coisas vão. No entanto, depois regressa de novo ao seu Varzim e tem, de facto, um ano em cheio, portanto, pelo menos rezam aqui as histórias desse tempo, que é formada de novo uma equipa capaz e começa-se a ter um respeito especial no Varzim. Os clubes grandes, Porto, Benfica e Sporting, eram problemáticas as vindas deles aqui à Póvoa do Varzim. Queria frisar que o Sr. Ricardo da Marisqueira foi quem foi me buscar do Rio Ave. Eu era muito amigo do Sr. Ricardo, a gente comia muito lá no restaurante da Marisqueira, onde é hoje o Turigado, penso eu. Exatamente. Eu acho que era ali que era o restaurante. E não era onde é que nós... Aliás, o comércio girava muito à volta do futebol, né? E é assim que deve ser. E é assim que deve ser. Era o presidente, eu penso que na época, o Dr. Manuel Vaz. Exatamente. E chegaram a um consenso que eu era era um imprescindível. E a mim, eu também gostava da Póvoa, porque eu nunca saí da Póvoa. Eu fui jogar para o Rio Ave, mas morava na Póvoa, na mesma. A sua vinda para a Póvoa foi feliz, porque logo no primeiro jogo para o Nacional, recebemos no nosso estádio a equipa de Vitória de Guimarães, uma vitória por 1-0 e um grande golo do Washington. Recorda-se? Recordo, por acaso recordo. Eu tinha dois amigos meus que jogavam lá, na altura, grandes jogadores, que era o Jeremias. Exatamente. Que tinha vindo do Celta de Vigo, e eu já tinha jogado contra ele lá no Brasil, e já o conhecia como um excelente avançado de centro. E o Guimarães tinha uma equipa muito boa, inclusive tinha 3 elementos brasileiros, que eram o Almir, Vicente e o Jeremias. Na baliza o Melo, bem conhecido. Exatamente. E há um livro ali, não posso quantidade, porque eu não estava lá, apenas estou-me a recorrer a algumas cartas que tem. Um livro, mas ainda é uma distância. Norte, na baliza norte. Na baliza norte, descaído pelo lado direito. Exatamente. Um pontapé daqueles. Se calhar ali a gente já sabia, porque o vento norte era preponderante. Evidente. Né? E não tinha aquela arquibancada, penso que não tinha aquela arquibancada ainda. Não devia ter, não. Vai cair. Quem está acostumado a fazer o tiro de meta, normalmente tem potencial no chute. E se o chute sair rasante, no final a bola baixa, e foi o que aconteceu. Houve um desvio. Podemos dizer que na velocidade da bola contra o vento e sacrifício. Uma vitória de 1-0. Entretanto, deixa-me só interromper daqui, porque eu iria colocar, já vimos há pouco no nosso programa, aqui uma imagem de uma das primeiras equipas do Varzim com o Washington, para recordarmos também os elementos que lá estavam. E eu posso fazer uma referência nesta imagem que estamos aqui a ver. Temos o Festas, o Fonseca, o Washington, Caixeira, o Montoya, Leopoldo, depois cá em baixo temos o Eliseu, o João, o Horácio, ainda o Marco Aurélio e também o Jarbas. Esta foi, sem dúvida, uma grande equipa, não é? Esta foi uma grande equipa. Essa é uma equipa que
ganhava nos copos e na bola. Essa equipe era sensacional. Mas contos lá, essas peripécias, porque no fundo este programa também é um pouco para isso, para dar a conhecer como se vivia nesse tempo de futebol. Essa equipe era muito forte, também nos copos, que a gente costuma dizer que a gente ganhava sempre. Eu tenho a impressão que foi essa equipe que nesse ano não perdeu aqui na Póvoa. Eu tenho a impressão que nós passamos um ano quase que completo aqui sem perder. Empatamos, mas perdendo, perdíamos. E ganhamos alguns jogos fortes. Eu tenho a impressão que o Varzim ficou numa classificação de sexto, sétimo. Foi a classificação do Varzim que teve na primeira divisão. E se ganhássemos o jogo que ficou atrasado, que eu penso que foi até disputado lá em Coimbra, um campo neutro, não sei contra quem, que empatamos o jogo e caímos para sexto. Eu tinha a sensação que podíamos ficar em quinto lugar, e quinto lugar dava uma taça, uma coisa. Exatamente, já dava qualquer coisa. O Washington é um amante do Varzim Futebol Clube, ele está, sempre que pode, está no estádio, gosta de por lá passar. Num destes dias estivemos lá em Amena Cavaqueira com outros elementos e algumas histórias que eu achei engraçadas, puxadas para aqui hoje também, histórias que lhe passaram no campo com os jogadores que lhe passaram, nomeadamente os do Benfica, os do Porto, do Sport. Nomeadamente falou muito no Nené, portanto, nas peripécias do Nené. Quer-me recordar alguns momentos desses que o Oscar passou com esses jogadores ao seu lado? É claro que, na altura, eu já era considerado o avô do Varzim, né? Já era o jogador mais... Não por ter jogado mais tempo no Varzim, claro, mas o jogador com mais idade. O jogador com mais idade. Por isso que a preocupação... Isto é como era o avô, digamos, daquela equipe. Exatamente. Então, daí a preocupação de todo mundo querer saber a minha idade. Eu costumava dizer com ele que preto não tem idade. Preto conta tempo de lua, né? Conta de idade... E a idade nem sempre é a cronológica, nem sempre é a idade certa. A idade do cara é enquanto o cara está vivo, né, o coração está batendo. É sempre andar. Sempre andar, não pode parar. Então havia sempre essa preocupação de eles tentarem entender o meu tempo de existência. O Nené era muito rápido. Exato. Então o Nené, sabendo que eu estava mais para terminar do que para continuar, sabia que quando a gente está terminando, tanto faz ser expulso, bater, coisa absolutamente não tem. Então ele tentava, quando entrava em campo, já vinha falar comigo, para me amaciar. E o que é que dizia? Dizia exatamente que coisas que envaidece qualquer um, mas que não era verdade. Você é um grande arqueiro, não é? Como é que se diz no Brasil? Um grande defesa e tal. Um grande defesa e tal. Você já deve estar rico, né? Sim, foi essa frase que chamou a deve atenção. ser todo seu. Então vinha mal, quer dizer, o cara vinha falar coisas boas que eu gostava de ouvir, claro, evidente, embora não fosse verdade, e para tentar amolecer. Né? E depois ele ia, marcava o gol e já saía vibrando e já esquecia que eu existia. Né? Mas era difícil. Como é que o Washington conseguiria trabalhar um homem desses, que era rapidíssimo também? Eu falo desses como outros que lhe passaram, certamente, ao seu lado. Você tinha passaram por lado. Exatamente. Passaram por lado. Era isso que eu queria chamar a atenção. O Washington era um autêntico esteio. Desculpando o termo, mas era de facto ali uma barreira enorme que era difícil ultrapassá-lo. Tem que explicar, porque quem me contratava já contratava-me com as características que eu tinha. Sempre foi assim. Não é para jogar futebol. Eu não sou brincadeira aí. Não. Não é para jogar futebol. É para terminar com o futebol. Por isso... Essa frase eu gostei. Né? Não, mas é a realidade. É que as pessoas pensam lá para treinar futebol, não é assim. Era para terminar a jogada ali. Acabou para trás, acabou a jogada. Eu preferia não vir e tal. E eu era um stopper. Né? Era um parador, um jogador parador. Mas dentro daquilo que é confortando ao futebol. Era viril, porque mas... o futebol é um desporto de contato. Exatamente. Se tirarem o contato do futebol,
Não tem deixa de nenhuma. existir. Por isso, é punível. Você fez a falta, é punível. Puniu a falta. Absolutamente. Tá? Existe uma zona que é preciso que todo mundo entenda, eu vou dizer hoje. Existe uma zona chamada zona de grande penalidade, que fica dentro da marcação. Exatamente. E dentro dessa zona não pode haver contato. Entende? Fora dela, tudo bem. Dela, tudo bem. Tudo bem. É punido com a falta. Com falta normal. Contato. Naquela ali é que é Grande penalidade mesmo. Portanto, então ali o back não bate. Exatamente. É ali que é a zona de proteção. E era dos essa percepção avançados. que o Washington ia para o terreno, tinha essa percepção Absoluta. de que sabia o trem estava a pisar, eu aqui não posso. Sabia. E os pontas de lança também sabem disso. Claro, mas esses provocavam o contacto, ao passo que o defesa era ao contrário, não é? Exatamente. Eles queriam era exatamente o contacto. Por isso é que nós tínhamos que bater longe da área. Dois da área, exatamente. O futebol ele aceita isso, porque está dentro das regras dele. Exatamente. O que estão hoje é inventando uma série de regras para defender determinados jogadores. Entende? Eu treinei para bater. O jogador do meu tempo treinou para apanhar. Treinou para fugir da pancada, entende? Foge da pancada, foge do choque, ou provoca o choque, entende? Naquela área que vai beneficiar a equipa, não é? Portanto, eu sou um jogador que promove o choque. Exatamente. Eu quero o choque. Há jogadores que promovem também o choque para fazer as faltas. Exatamente. Tá? É importante que os árbitros estejam muito atentos para saber o que é falta e o que é. Exatamente. É isso que aliás, hoje em dia, quando se tem um bom marcador de livre, não é? Procura-se sempre essa faltas, fazer faltas junto à área, que é para, portanto, é meio caminho andado e a chegar ao gol. Eu acho que os treinadores, quando têm determinados tipos de jogadores, têm que incentivar o jogador para provocar, já que tem um bom cobrador de livre, provocar em determinada zona o contato. Exatamente. Ou fugir dele. Entende? Porque, por exemplo, os pontas de lança, os defesas normalmente sabem da arma do avançado. Nós, por acaso, sabemos que, por exemplo, um ponta de lança que não é o marcador do pênalti, entende? Ele evita de sofrer, se não for ele a marcar o pênalti, ele se puder não cair, ele não cai. Prefere marcar o gol. Sim, outros, como sabe que são batedor, provocam o choque. Se der para marcar fácil, se não der, se for pênalti, ele bate na mesma. Portanto, futebol mas só fala assim, fala assim quem sabe, quem esteve lá dentro. Não é assim. Por isso que eu estou dizendo, tem muita gente que não entende a arte do futebol. Entende? São meros. Pronto. Alguns são papagaios. Exatamente. Reproduzem. Entende? Absolutamente. Mas eu, às vezes, vejo perfeitamente a intenção do jogador e valorizo a intenção do jogador. Onde é que para onde ele levou a bola, para onde ele trouxe o seu adversário, o que é que ele pretende do adversário. Entende? E também gosto de ver o back, que não deixa para amanhã o que pode fazer hoje. E lá no meio de campo, faz o que tem que fazer. Entende? Porque você não pode penalizar um jogador que faz uma falta numa zona longe do gol, longe da baliza. Não pode penalizá-lo com cartão amarelo só para minimizá-lo, para diminuí-lo no jogo. Exatamente. É preciso. Alguns dos cartões amarelos são exagerados também. Exagerado, porque o futebol é de contato. Exatamente. Tem que existir. Senão vai jogar tênis, vai jogar, né? Joga ping-pong, que aí cada um fica do seu lado, não toca. E o defesa não pode estender a passadeira para o cara passar. Vai conversar isso com o Rodolfo para você ver o que ele te diz. Exatamente. Ele te diz, não é para passar, não pode estender a passadeira, não, jogador. Nós até tínhamos um ditado lá no Brasil que dizia assim: todo avançado de centro merece sempre uma porrada. Ele começa o jogo, tem que levar logo uma. Que é para ele saber a atenção. Porque aquela zona vou ter que evitar, ou então vou à luta. Exatamente, é isso. E se for à luta, já sabe o que vai acontecer. Por isso, eu nunca reclamei absolutamente de nenhum jornalista, de nenhum órgão de opinião, pelo que me maltratavam. Nunca. Já agora que falou nesse campo,
sentiu-se algum dia ofendido com alguma alcunha que lhe colocavam pela sua dureza ou pela sua virilidade, melhor dizendo, no campo? Não. Não? Está perfeitamente certo. Todos eles me chamaram de assassino, de Zé do Caixão, não sei o quê. Eu já não ia muito por aí, mas caceteiro... Caceteiro também, caceteiro, tudo. Correto. Eu gosto Nunca fiquei sem contrato. Todo mundo queria me contratar. Porque o Brasil joga com dupla. Joga uma dupla do back, nós chamamos lá back burro, e um back técnico. Tanto faz casam as duplas. Certo, exatamente. Então eu era aquele que estragava o... Tinha um que botava a cereja em cima do bolo e eu chutava. Como vem, fiquem por aí, porque esta conversa está a ser agradabilíssima. Vamos ter uma outra parte já a seguir, depois dos comerciais. Vamos lembrar quem nos apoia nestas noites de preto no branco, aqui na Norte Litoral e Varzim TV, e você que está aí no seu sofá, de certeza, olhar aquilo que se vai passando na sua terra, no seu clube de coração, muito longe daqui da Póvoa Varzim. Fique por aí, que nós regressamos já. É verdade, ainda vamos falar de momentos áureos do Varzim, vamos falar do Varzim atual, mas vamos também falar dos filhos do Washington, do Bruno Alves, do Geraldo e também do Júlio Alves. Portanto, deixe ficar por aí, nós voltamos dentro de 1 minuto. Preto e Sal, Café Snack Bar, ambiente acolhedor, propício para a sua festa de aniversário e convívio com familiares e amigos. Sala panorâmica, esplanada, jogos e serviço de snack bar. Venha provar os nossos petiscos, as nossas francesinhas. Venha tomar café connosco. Café Snack Bar Preto e Sal, na Avenida Santos Graça, a 100 metros da praia da Póvoa de Varzim. Restaurante Coração de Jesus, na Estrada Nacional, Rua Gomes de Amorim, número 98, na Póvoa de Varzim. Pratos do dia, com 6 a 10 pratos à sua escolha, entre os quais picanha na brasa, febras grelhadas, lombinhos, robalo ou dourada. Ainda na emenda à sua disposição, posta à mirandesa, cabritinho de Jerez e bacalhau à Zé do Pipo. Restaurante Coração de Jesus, na Estrada Nacional, Rua Gomes de Amorim, 98, Póvoa de Varzim, com o telefone 252 619 679. E já cá estamos então de regresso nesta nossa edição do Preto no Branco, um programa transmitido em direto na Norte Litoral TV e simultâneo também na Varzim TV. Nosso convidado especial de hoje é exatamente Washington, e eu vou lançar mais uma fotografia para tema de conversa. É mais uma daquelas equipas que também marcaram o nosso Varzim, e foi precisamente, já agora curiosamente, quando eu comecei também com os meus 10 aninhos a ver o Varzim. E nesta equipa estamos ali a ver na fila de cima o João, o Caixeira, o Washington, o Albino, de que já se falou aqui, o Freitas, o Guedes, depois cá em baixo o Jarbas, o Pinto, o Francisco Mário, o Paris e o pequenino Horácio. Pequenino, grande jogador, mas é também, digamos que uma equipa que deixa muitas saudades. E depois há outra coisa, é que naquele tempo eu depois ia também aos quiosques comprar os cromos, e o Washington saía nos cromos. Podemos ver aqui, por exemplo, cá está um dos cromos do Varzim, em que o Washington era um dos jogadores que se mostrava. Aqui o Washington também mostrado como caricatura. Esta coleção eu também cheguei a fazer, mas Washington, eram realmente outros tempos do futebol, não é? Eu não sei, os tempos eram outros, o futebol era o mesmo. Exatamente. Porque não mudou o tamanho do campo, alguns para julgamentos diminuem a marcação, exatamente. Outros aumentam a dimensão do campo em função daquilo que pretende jogar. A bola continua sendo redonda.
Um dos jogadores de cada lado, mais uma equipa de arbitragem, né? Ela tem mais uns árbitros, né? Para ajudar, mas cá fora. Mas já agora, Washington, o que é que acha desta nova regra que não é do seu tempo, em que o defesa não pode atrasar a bola ao guarda-redes, isto é, pode atrasar, mas o guarda-redes não pode apanhar a bola? É uma diferença que existe agora, não é? Eu peguei as duas, né? Eu estou nas transições, depois de começar a falar para vocês, eu estou em transições incríveis. Isso de o guarda-redes não poder apanhar a bola veio complicar um bocadinho para os defesas, mas também adaptaram rapidamente. E eu também acho que era benéfico, porque... havia muita paragem. Exatamente, interrompia muito o jogo. Eu acho que foi uma medida bem tomada. Desfavorecia o espetáculo. Eu gostava até, inclusive, de acrescentar algumas regras que seriam, por exemplo, 3 cantos ou 4 cantos, igual um pênalti, que era já que eles querem melhorar gols, portanto, usa atrás, bola para fora, evitar de fazer a bola ficar dentro do campo. Depois tinha mais um problema para o adjunto ao treinador, dizer assim, fazer risquinhos, já estamos indo a isto. Exatamente, pelo menos o jogador privilegiava mais jogar a bola, porque hoje qualquer um que se chuta para qualquer lado. Tudo virado. Está ali, joga para fora, volta, todo mundo marca, retranca. Todo mundo atrás. Voltando agora um bocadinho e falando um bocadinho já mais de si, digamos assim, veio para Portugal já com família constituída ou constituiu família depois que cá chegou? Não, constituí família aqui em Portugal. Eu sou casado aqui em Portugal com uma moça aqui da vila da Póvoa de Varzim, né? Tenho 3 filhos, como você já sabe. Exatamente, vamos falar sobre eles também. Bruno e o Júlio. Já estou aqui em Portugal praticamente há 40 anos, mais ou menos. Cheguei aqui em 74, vai por aí. Exatamente. Portanto, casou-se com uma poveira, portanto, mais uma razão para se firmar ou se afirmar cá na cidade, e ficou por cá, não lhe deu a saudade de voltar ou de regressar ao Brasil, quis mesmo ficar por cá? Não quis. Eu estive no Brasil, durante esse período, ainda tinha o Geraldo e o Bruno, tinha volta de 7, 8 anos, tive 1 ano no Brasil, estive treinando uma equipa da 2ª Divisão da Zona Norte de Minas Gerais, estive lá 1 ano treinando, e depois regressei, voltei para o Lourosa. O Lourosa achava que tinha condições para jogar mais uma época, então vim, joguei com eles aqui uma época, depois... Aliás, deixou lá grande cartel, que hoje é lembrado. Exato. E pronto, depois realmente parei. Tive treinando as camadas jovens do Varzim durante algum tempo. Tive treinando também a equipa principal do Varzim. E uma passagem pelo Valenciano e Tirsense. Tirsense. Paredes a jogar. Paredes. Exatamente. Treinando o Tirsense. Depois realmente parei, tive treinando o Varzim numa altura, acabei por não ficar, fui trabalhar. Precisava tratar da família. Claro. E o futebol não estava dando, realmente não estava dando. Nessa altura, com 3 filhos, com que idade? Portanto, o Bruno é o mais velho, o Bruno? O Bruno, quando eu parei de treinar e fui trabalhar, devia ter o Bruno, se calhar, 12, 14 anos. Já estava nas camadas do Varzim. Já estava nas camadas do Varzim. Foi o período que eu apanhei-os, treinei-os a eles, não é? Exatamente. Depois fui trabalhar para a Expo, 95. Sim. Mas 95. Absorveu muita mão de obra. Exatamente. Eu precisava e então, nesta altura, tanto Bruno, Geraldo, depois o Júlio, né? Geraldo, Bruno e o Júlio. Geraldo, Bruno, o Geraldo é o mais velho. Então. Geraldo é mais velho. De todos, ou dos 3 que conhecemos, quem é que não conhece o Bruno Alves, nomeadamente que dos filhos é o mais badalado, porque foi aquele que atingiu mais o topo. No entanto, tem já 2 bons jogadores, e eu conheci o Geraldo, portanto, em que foi jogador do Benfica também. Era um jogador, há pouco, numa conversa com o Rui Nova,
ele dizia que dos três o Geraldo era aquele que tinha mais técnica. Era assim que procedia também? O Geraldo era um médio que na altura se promovia pelo fato de o box-to-box, que era a característica do jogador que se pedia o mercado na altura. O Geraldo era um autêntico. O Geraldo era um jogador com uma capacidade incrível fazer de desarmar, exatamente, de criar e também conseguir finalizar. Era um 3 em 1, entende? Que era tipo um jogador modelo que rodou por aqui pela Espanha, que era o Verón. Penso que era um argentino. Exatamente, argentino. Que tinha uma forma que depois foi tentado incutir em jogadores para ver se aquele tipo de perfil não se perdia. Desapareceu. Né? Era um jogador que tinha as características do Fernando, tinha as características de um médio de armação. Era de facto, ele prometeu muito, pronto, certamente não foi muito feliz na passagem pelo Benfica, porque era de facto um jogador com características especiais também. O que acontece com o Geraldo é o seguinte: o futebol realmente tem momentos. Olha, o Cristiano Ronaldo saiu do Sporting no momento em que o treinador do Manchester, né? Do Manchester, depois o Alex Ferguson estava disponível para tratar do Cristiano Ronaldo, entende? E o Geraldo não teve. O Geraldo teve a subida para um dos maiores atuais treinadores, que é o Mourinho, tá? Que desejou tudo que a carreira dele continuasse bem com o Mourinho, só que pegou a transição no Benfica. E o Mourinho saiu do Benfica e todos os jogadores que o Mourinho promoveu saíram porque o empresário que chegou decidiu que assim era. Portanto, o que acontece? Quebra o percurso. Quer dizer, é uma precipitação, né, de um término de um percurso que se podia fazer bem. No caso do Cristiano Ronaldo saiu de uma boa formação, pegou um bom formador, exatamente, que deu e teve sequência. O corredor da fama, né? Procurou bem o corredor da fama sem qualquer com mérito, porque o Cristiano Ronaldo é um excelente trabalhador e uma excelente pessoa, merece, com todo respeito. Entretanto, o Geraldo sai do Benfica, vem fazer um empréstimo no Beira-Mar, faz uma passagem pelo Beira-Mar, depois faz pelo Gil, Paços Ferreira, depois Grécia, depois para a Romênia, o Estrela de Bucareste, e agora no Petróleo. Estamos, aliás, a ver uma fotografia dele no Petróleo, onde ele é uma das estrelas e tem sido várias vezes convidado de vários programas de televisão também, há que o dizer, e um grande abraço para o Geraldo, que muitas vezes está em contacto connosco também através dos nossos programas. Já agora, como treinador, eu gostava que passássemos aos outros filhotes e ter a análise do pai treinador. Passando agora, por exemplo, para o seguinte, que é Bruno Alves. No caso do Bruno Alves, tanto o Bruno Alves quanto o Geraldo foram levados por mim do Varzim. Há uma certa polêmica, mas desnecessária, porque o Varzim não tem razão absolutamente nenhuma, porque todos os jogadores quando saíram do Varzim, foram oferecidos ao Varzim, e já o eram por natureza. Claro. Bastava o Varzim fazer-lhes um contrato de formação para os jogadores serem obviamente do Varzim. E depois o Varzim fazer o que quisesse dos valores dele. Embora o Varzim não possa queixar, porque o Varzim, só com o Bruno, deve ter recebido quase 1 milhão de euros, 800 e tal, penso eu. Do Geraldo ainda foi buscar algum, e do Julinho também foi buscar algum. Sem fazer absolutamente nada. Tá? Não há aqui cobranças. Com certeza. Não estou cobrando nada, o Varzim não me deve nada, eu não devo nada ao Varzim, que não seja a minha admiração.
E o Varzim, pelo Costa, que há poucos dias recebeu o prémio, portanto, galardoado o prémio que normalmente se dá, é atribuído ao jogador, o honorário do Varzim. Exatamente, que agradeço muito, que fui lembrado pelo atual presidente. Também foi o atual presidente que lembrou, porque nenhum outros tiveram a preocupação de lembrar. Ela seja feita, porque costuma-se dizer mais vale tarde do que nunca, e nesta razão, esta direção está de facto a seguir um bom caminho, quanto a mim, chamando a si as velhas glórias, as velhas entecomas, glórias do Varzim. Eu acho que realmente, se todo mundo ajudou todos os outros presidentes, né, porque também não ajudar esse. Absolutamente, né? absolutamente. Portanto, eu acho que é de louvar que todos que puderem ajudar, independentemente das suas razões que possam ter. Exatamente. Enquanto for presidente do Varzim, acho que deve ser auxiliado para que o Varzim cresça. Né? Antes de falarmos no nosso Varzim, e vamos nos abaixo para os minutos finais, rapidamente, só falando do Júlio, que é o que falta. O Geraldo teve esse currículo, conhecemos perfeitamente. Teve esse perfil. O Júlio acaba por ter um perfil inverso, né, porque o Júlio, eu trago de volta o Júlio do Porto para o Varzim. Exato. O Varzim diz que já está completamente cheio, que não interessa, e ele pode ir para onde ele quiser. Pronto, foi para o Rio Ave, foi para o Ribeirão, fez o trajeto que foi visto pelos olheiros do Atlético de Madrid, que interessaram por ele. Só que o tempo do Atlético de Madrid era mau, porque o Atlético está fazendo uma super equipe e ele não tinha hipótese de jogar. Por isso é que ele foi para o Besiktas, onde também não lhe correu muito bem, porque era um jogador muito novo, e o Besiktas tinha 11 estrangeiros. Pois, já estava com carga a mais. Com carga a mais, e dificilmente naquele grupo ele ia ter grande oportunidade de jogar também. Que o que foi mal, no aspecto foi mal, porque perdeu algum tempo nisso, mas o Júlio é um excelente jogador. Que idade é que ele tem, o Júlio, neste momento? O Júlio tem 22, vai fazer 23. É um jovem, portanto, neste momento, vamos recapitular. Temos o Geraldo que está a jogar no Petrol em Bucareste. Temos o Bruno que está na Turquia. Do Fenerbahçe. E temos o Júlio no Rio Ave. Portanto, e temos o pai que é o empresário. deles. Tem gerido a carreira. Eu não sou empresário, eu sou mais que empresário, eu sou pai. Que é muito mais importante. Que está muito errado. E ponto final. Não falamos dessa profissão de empresários, que eu sou um bocadinho cético. Eles têm que existir. De qualquer das maneiras, eles têm o seu lugar, e cada macaco no seu galho. Exatamente. É porque eu disse, eu não sou nem treinador e nem empresário. Agora vamos falar do nosso Varzim, porque é imperioso que se fale. Como é que o Rocha está a ver? Em primeiro lugar, como é que o Varzim está a ser gerido? No seu entender, bem, mal, assim, vamos começar por aí, para depois começarmos no futebol, para depois continuarmos no futebol. Do que eu tenho notícia, do econômico, do financeiro, eu penso que as coisas têm se feito, parece que há soluções. Exatamente. Há situações que estão para deixar o Varzim caminhar melhor. E não acha que isto devia ter sido feito aqui há uns 3, 4 anos, na altura em que o Varzim faz uma boa carreira também a nível da segunda divisão B e depois sobe para a segunda liga e depois acaba por não ir porque... Sempre. Eu acho que o que trouxe muita tribulação para essa direção atual foi os passivos, o que ficou para trás, que não pôde ficar para trás. Né? Se pudesse, o que ficou para trás, e a gestão desse ano pudesse ser do zero, não, você tem que pagar o que ficou para trás para você começar a gerir do zero para frente, pronto. Agora, o que eu reclamo, e sem direito de reclamar, porque eu não tenho pretensões nenhumas, mas se me pede opinião, não, não sou sócio, eu sou um colaborador muito próximo do Varzim. Mas se me pede opinião, eu dou, né? Entende? O que eu acho é que a gestão do ativo do Varzim, da cantera do Varzim, da formação, é que tem que ser profissionalizada
para que o jogador que saia lá de trás saia com todo pronto para não ser suplente no titular. Ele, quando vem da cantera, ele já tem que ter estofo para ser titular em cima, porque senão não vale nada. Para discutir um lugar em cima. Nós não podemos chegar aqui precisando que o treinador do profissional tem que trabalhar 2, 3 anos para o jogador profissional. Não pode ser. Ele tem que vir pronto, quem vai ver, não precisar de 3 ou 4 anos para o jogador triunfar para onde vai. Portanto, no seu conhecimento que tem, e isto aqui serve efetivamente para alertas, a formação deveria ser mais profissionalizada. A formação tem que ser mais profissionalizada do que o profissional. Porque aí é a base. Aliás, eu sempre disse isto, que é muito mais difícil tratarmos neste campo do que propriamente numa... Só pode ensinar quem sabe. Como é que uma pessoa que não sabe dar um chute na bola, nos tempos de hoje, que precisa ensinar tudo a quem está em situação de formando, não sabe exemplificar? Exatamente. Como é que você vai dizer para o jogador, quem corre como meio de campo tem que ter essa e essa e essa e essa posição, a posição que você tem que estar no campo são essas, para quando você for receber a bola, você já saber para quem vai a bola. Como é que você posiciona no campo, como é que você respira em campo, como é que você corre em campo, que pedalada você corre em campo. Acha que estamos a perder, neste momento, estamos a perder um bocadinho daquilo que foi sempre um ex-libris da formação, porque por lá passaram esses jogadores que acabámos de falar, não só, portanto, ligados à sua família, mas Postigas, André, todos esses jogadores que passaram. Acha que não está-se a descurar um bocadinho a formação? É esse que me quer dizer? Ou digamos, devia ser ainda mais do que aquilo que se está a fazer? Antigamente, você já vinha para esse lugar já sabendo alguma coisa, sabe? Então, e ali só tinha que lapidar. Você já vinha da rua, já vinha com alguma coisa, tá? E eles aqui lapidavam. Agora você tem que ensinar aquilo que você não consegue, você vai ter que ensinar. Hoje você precisa ensinar como é que chuta a bola, como é que passa a bola, como é que domina a bola, como é que cabeceia. Isso eram situações que você já trazia lá do ervado. Exatamente. Hoje você tem que pegar a bola um por um e dizer, olha, para cabecear, você cabeceia com a testa. Para dirigir a bola tem que fazer esse gesto. Eles também vão desde miúdos, temos lá miúdos nos tarrotes com 3, 4 anos, portanto é a partir daí. Exatamente. E então aí é que tem que haver pessoas com conhecimento. Ali, a partir dali, é a base. Nós no Brasil chamamos de futebol de base. Exatamente. Quem tiver um bom alicerce, o jogador que tiver um bom alicerce vai ser possivelmente... Nos tarrotes houve há pouco tempo uma modificação. Não sei se o Washington é conhecedor das pessoas que estão agora à frente dos tarrotes, mas eu acho que foi uma boa solução levarem alguns jogadores, portanto, para lidar com os meninos dessa altura, 3, 4 anos. Caso do Telmo, caso do Miguel e depois alguns jovens que têm, portanto, formação a nível de, digamos, de formatura, neste caso, não é? E ligado ao desporto. Essa união é que vai fazer com que a formação seja uma boa formação. Tem que juntar o teórico com o prático, sem guerrilhas. Lá estamos. Tá? É o que acontece neste momento. Temos o prático nas pessoas do Miguel e do Telmo, e depois temos a teoria que é dos outros mais jovens, que são professores, portanto, de educação física. Exato, isso. Quem é o fisicultor? Porque as camadas jovens têm uma componente que é muito importante, que são times, né? Eles, por exemplo, até os 5 anos funciona de uma forma, dos 5 aos 8 funciona de outra forma, dos 8 aos 12 tem outros tipos de pensamentos, de equação, que é preciso que o elemento chave da equipe consiga coordenar, o saber do universitário, o cara que vem da universidade, ele sabe o que o próprio jogador não está preparado. E é essa junção que poderá fazer melhorar e fazer com que o jogador chegue na profissional, exatamente, conhecedor
daquilo que é sua profissão. Toda a técnica do desporto, neste caso, ou neste caso do futebol. Para desenvolver, porque um treinador hoje, pelo que eu vejo, não tem condições de ensinar esses elementos. Às vezes. Então, ali é para dar esta para trabalhar, exatamente. Porque, digamos que o principal tem que vir da base mesmo. Exatamente. Sabemos que houve alguma transformação nesse setor. Tenho conhecimento que, efetivamente, o Pedro Faria, atual presidente, que mexeu um pouco na ligação, na formação com os séniores, com a inclusão de um preparador físico também, neste caso o Miguel Campos, suponho eu, juntamente com o nosso defesa central e vice-presidente Alexandre, que estão a coordenar tanto esse setor, portanto será talvez uma boa aposta aquilo que efetivamente se terá a fazer. Setor juvenil. Exatamente. Eu acho que é assim. É assim que se deve o Alexandre, pelo que julgou e pelo que estudou, tem a obrigação de fazer um departamento forte. Eu creio que é isso que eles estão a fazer. Um departamento de profissionalizante, não vamos chamar setor juvenil, claro, profissionalizante, que é a base, é aquilo que vai ser o futuro do Varzim. Exatamente. A nível de formar uma equipa e, no caso de ser negociados os jogadores, fazer a economia do clube. Exatamente. Entende? E é ali que o Varzim pode resolver a sua economia. Tem que passar por ali. Tem que passar por ali, forçosamente. Todo mundo está fazendo por ali, por que não haverá o Varzim de ser? O tempo, de facto, corre, mas eu vou pedir aqui ao Rui Nova, que é o coordenador da Norte Litoral, uns minutos mais, porque há aqui ainda alguns pontos que eu queria debater com o Washington. Nomeadamente, agora vamos falar um pouco da equipa neste momento. Treinador novo, Vítor Paneiro, um nome conhecido, certamente conhecido também do Washington e amigo, de certeza absoluta. Uma temporada muito periclitante, começámos bem, fizemos um início de campeonato até regular, depois tivemos uma falha, quanto a mim, a única falha aqui na nossa casa, perdemos um jogo e não nos deu a hipótese de estarmos a disputar a fase de subida. Viemos para a fase de manutenção e as coisas não têm corrido nada bem. Como é que o Washington está a ver esta situação do clube neste momento a nível desportivo? Com tristeza, porque contudo, todos nós queríamos que o Varzim fizesse uma época boa, até para que pudesse puxar para cima. Sim, e agora que as coisas na Secretaria estão, portanto, caminhadas para podermos exatamente. caminhar. O presidente precisa de realizar valores para ele poder gerir condições, porque não é fácil gerir nas condições que ele está gerindo. E todos nós sabemos que a única coisa que pode fazer com que as pessoas se aproximem, que investidores invistam, é resultados. E os resultados não aparecendo, cada vez fica mais difícil e mais descredibilizado aqueles que estão gerindo o clube. E quem está a trabalhar... E nós sabemos perfeitamente que o Varzim é um clube perfeitamente viável. O que é preciso, realmente, é que essa nova opção, que eu penso que muito feliz, porque eu conheço o Paneiras, jogou comigo, conheço-lhe a família, de boa família, e quando as pessoas são de boa família, portanto, o índole tem que ser ótimo. E eu conheço bem o Paneiras, e o Paneiras é uma pessoa, no mínimo, de paz. Exatamente. É uma pessoa de paz. Não é uma pessoa que não está dependente, e é uma pessoa de paz. Isso é fundamental também. E eu acho que o Varzim vai beneficiar com ele, porque eu penso que ele, como nós, embora sejamos de idades diferentes, passamos... Sim, pelos mesmos... Tiveram um período em que se juntaram, em que se cruzaram. Ele conhecido por estar no Benfica. Exatamente. Eu desconhecido por ser um jogador de um grande clube no Brasil, que foi o Flamengo, e eu nunca publicitei isso, mas de qualquer maneira... Mas o Washington é bem conhecido. Conheço como é que as coisas funcionam nos grandes clubes. E acredito que o Palmeiras vai gerir esse clube como se fosse um grande clube. Eu não tenho dúvidas alguma. E ele tem capacidade disso. Tem capacidade disso porque é um cara... vocacionado, como foi como jogador. Exatamente. Acredito que ele está vocacionado para ser um grande treinador. E oxalá
eles saiam daqui, saiam daqui do trampolim para o Real Madrid. Entende? Porque é o que eu desejo a ele e ao sócio do Varzim. Felicidades também, que o Varzim ganhe mais vezes. Domingo temos um jogo muito importante, é com o Felgueiras, e suponho que vai ter mesmo que ser a viragem. Quero aqui, de facto, pedir ao Washington, neste caso, convidá-lo, melhor dizendo, para esta Câmara, a convidar os nossos sócios a estarem todos presentes, mostrarem que, apesar de tudo, vamos estar ao lado da nossa equipa já no próximo domingo. Exatamente. Eu quero dizer e acrescentar a vocês que eu, durante o período em que joguei no Varzim, nunca joguei com meia casa. Posso dizer para vocês que no Varzim nunca joguei com meia casa. Sempre aqui na Póvoa joguei com casa, 3 quartos de casa cheia. Entende? É verdade. E nós nos esforçávamos para que isso mantivesse. Mas a única forma que tem de vocês poderem ver o Varzim é vir no campo, ver o jogo do Varzim e beneficiar esse grupo que eu penso com o novo treinador vão se encher de vontade de mostrar a vocês que eles existem e que o Varzim também pode continuar a ser aquilo que nós estávamos acostumados a ver. Melhor que estas palavras, no momento, não existem. Ao Washington, o meu muito obrigado por esta hora que tivemos aqui, de amena cavaqueira, que quando assim é, ficamos satisfeitos. Muito obrigado pela sua presença aqui, desejo-lhe muita sorte a si e aos seus também, e nomeadamente ao nosso Varzim, porque o Washington é um varzinista também já de coração. Para vocês que estão aí desse lado, é também o término de mais um programa Preto no Branco. Volto aqui a lembrar, e nunca será demais, e vou fazer isto até à altura da realização, no próximo dia 10 de maio, estejam atentos a tudo que nós vamos noticiando até lá, a grande caminhada, a primeira caminhada Lobos do Mar, exatamente para tentarmos levantar este clube, dar mais ânimo, mais alento a esta direção, aos jogadores, para se formar uma equipa capaz de para o ano começar a partir do zero, para irmos por aí acima e colocar o Varzim no lugar que ele muito bem merece. Para isso, volto a dizer, precisamos de todo o apoio, do apoio de todos os varzinistas, de toda a população, do seu comércio, da sua indústria e, como disse, no dia 10, com muita animação à mistura durante todo o dia, que é um sábado, e a partir das 16 horas é a partida dessa caminhada com cerca de 5 km, onde queremos estar lá todos os varzinistas, desde o berço até à idade que possam andar, toda a gente vai ter que participar. Até lá, um grande abraço. Esta semana que nos resta, os dias que nos resta, vamos concentrar-nos no nosso clube, vamos comparecer todos no próximo domingo no nosso estádio, fazendo e mostrando aos jogadores que, apesar de tudo, nós, varzinistas, estamos lá. Então, agora sim, uma muito boa noite a todos, foi muito bom estar aqui uma vez mais consigo. Boa noite. Muito obrigado, Zé Marques, muito obrigado também ao Washington. Foi realmente um programa 5 estrelas, 5 não, isto foram para aí 10 ou 15 estrelas, porque foi realmente ter um convidado destes não é todos os dias. Um grande abraço para si que nos seguiu desse lado, em qualquer parte do mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que esteja, há sempre um palveiro espalhado pelo mundo. Um grande abraço para si e prometemos voltar preto no branco de hoje a 8 dias.